Nossa, eu tô meio nervosa pra gravar esse vídeo, cara. Juro pra vocês, eu tô nervosa pra gravar esse vídeo. Oi, lindeza! Tudo bem com vocês? Vocês já devem ter percebido pelo título e pela capa desse vídeo que hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, né? Antes, eu queria fazer alguns combinados. O primeiro deles é que eu, Andressa, não vou tomar partido de nada. Não vou tomar nenhum partido de nenhum dos dois lados da história. Se vocês estão procurando por partidos, por infestações, por alarde e coisas do gênero, sabe? Vocês não estão no canal certo. A segunda coisa que eu quero combinar com vocês é que eu, Andressa, não sou... Nossa, meu Deus, é tão óbvio falar um negócio desse, mas eu vou ter que falar. Eu não sou contra nenhuma lei que proteja as mulheres, tá bom? Não sou contra a lei que está em vigor hoje e nem contra qualquer uma outra que possa ser criada lá na frente. E o último combinado é que aqui eu estou como uma cidadã brasileira que, depois de ter descoberto o outro lado de uma história, quer mais explicações. Eu, Andressa, cidadã brasileira, portadora de um CPF, portadora de um registro geral aqui neste país, quer entender o que aconteceu. Se você tá chegando agora neste vídeo, eu sou Andressa Donato, terapeuta, educadora parental, casada com Maurício, mãe da Maluzinha, e este é o Se Liga Mãe, o canal onde você vai ter todas as ferramentas para ter uma família dos sonhos. Já comece se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like, colocando um comentário para eu saber que você tá gostando do conteúdo e que você vai assistir e vai acompanhar. E já compartilha com todo mundo também, porque vai ajudar muito o meu trabalho a crescer cada vez mais. Então eu assisti ao documentário, que na verdade é um episódio da terceira temporada do Investigação Paralela, da Brasil Paralelo. Eu tenho acesso total, né? Gosto muito do streaming da Brasil Paralelo. E eu assisti antes que todo mundo, porque eu sou membra e tudo mais. Eles disponibilizaram o primeiro episódio da terceira temporada para os usuários, né, para os membros. E depois eles disponibilizaram gratuitamente pra galera. Não sei no momento que você tá assistindo esse vídeo se ainda vai estar disponível, talvez sim, talvez não. O fato é que muita gente teve acesso a um outro lado da história da Maria da Penha. Eu, Andressa, conhecia um dos lados, né, que é o lado que foi mostrado pela mídia. Então, na minha cabeça, tudo que eu pouco sabia sobre a Lei Maria da Penha e a história que originou essa lei, era basicamente de uma mulher que tinha apanhado muito, que tinha sofrido muita violência, que tinha sofrido muitos maus tratos, que o marido bateu tanto que ela acabou ficando paraplégica. Enfim, eu conhecia mais ou menos isso, era isso que eu tinha na minha cabeça. Comenta aqui embaixo se você também pensava nisso, né? Porque sempre foi passado desse jeito. Nossa, ela sofreu, foram tantas agressões, foi tanta violência que ela acabou ficando paraplégica por causa dessa violência do marido, e a luta dela originou, deu-se o nome da lei Maria da Penha. Era essa a história que eu conhecia e, sinceramente, nunca parei para questionar sobre isso, né? Afinal de contas, existem mártires pelo mundo ao longo da história, e me parecia que a Maria da Penha era uma dessas mulheres. Então, quando eu comecei a assistir o episódio da Investigação Paralela sobre o caso, na minha cabeça, eles iam contar a história, né? Como eu já imaginava que tinha acontecido. E aí você começa a assistir e você descobre que existe um outro lado da história que nunca foi contado, que é o lado do ex-marido e a narrativa que ele conta acerca dessa tal luta. Eu fiquei muito assustada, confesso que eu fiquei muito assustada. E depois, óbvio, fiquei ressabiada. A primeira coisa que a gente faz é desconfiar dessa narrativa, porque afinal de contas, a gente tá há 40 anos, né? Eu tenho quase 30 anos de vida. É muito tempo dessa história marcando o nosso imaginário do jeito que foi. E aí chega alguém, uma empresa como a Brasil Paralelo, e pessoas que eu confio muito no conteúdo delas, como por exemplo o Ricardo Ventura. Pelo amor de Deus, Ricardo Ventura, não me decepcione, porque eu confio muito em você, cara. Você
Você tem muita credibilidade, eu espero que você não esteja enganando a gente. Pessoas como ele, ali aparecendo no documentário e fazendo a gente repensar e conhecer um lado da história que a gente não tinha conhecido. Já vou adiantar que tem alguns spoilers, tá? Aqui. A primeira coisa que eu queria falar é que realmente o documentário tá impressionantemente bom. É incrível como a Brasil Paralelo aumentou o seu nível audiovisual nos últimos anos. A primeira coisa que eu preciso dizer é que realmente a gente precisa tirar o chapéu pro trabalho excepcional que a Brasil Paralelo tá fazendo no streaming deles. E também queria deixar uma sugestão, que inclusive eu deixei lá nos comentários da BP, que eu mandei mensagem pra eles. Como o ex-marido da Maria da Penha é colombiano, então ele tem muito sotaque, né? Ele tem muito castelhano ainda, o espanhol na língua. E por isso, e pela quantidade de vezes em que ele se emocionava falando da história, eu não conseguia entender quase nada do que ele tava falando. Eu tinha que ficar voltando, repetindo. Então, assim, nesses casos, BP, de verdade, seria muito importante que vocês colocassem uma legenda em português, né? Sugestão, tá? Sugestão de quem trabalha com audiovisual, para que vocês fiquem ligados nisso. Quando tiver alguém estrangeiro, quando tiver alguém que não é brasileiro, por mais que fale português, por favor, coloquem legendas pra gente. Eu não achei, pelo menos, se tem essa opção, esse recurso de legenda no streaming, eu não achei lá, tá? Então, assim, de duas uma, ou vocês não pensaram nisso, ou o streaming precisa ser reavaliado para ficar um pouco mais intuitivo essa parte da legendagem. Mas vamos ao que interessa, tá? Então, o que foi passado na investigação paralela? Que, na verdade, a luta da Maria da Penha foi nada mais, nada menos do que uma vingança. Após ter descoberto uma traição para a investigação paralela, o que eles puxam no novelo, né, é que antes desse tiro acontecer, não existiu nenhum tipo de agressão, não existia histórico que tivesse dado um precedente, e até então tudo bem, tá? Sinceramente, eu acompanho casos aqui e vejo todos os dias homens que simplesmente se transformam do dia pra noite. Não acredito que necessariamente precisa haver um histórico de agressão para uma agressão efetivamente acontecer. E também entendo que de 0 agressões para um tiro que tenta matar uma pessoa, é um rio de diferença, né? Um mundo de diferença. Então isso por si só já é meio estranho. E a narrativa dela nas entrevistas mudou muito ao longo dos anos. Muito, 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 muito. Principalmente depois do julgamento. Quando o Ricardo Ventura fez as análises e mostrou as incongruências na fala dela e as congruências na fala dele, eu fiquei realmente muito assustada. E ouvir o ex-marido, o Marcos Antônio, ouvi-lo falar foi muito dolorido, muito difícil. Alguém que trabalhou muitos anos com marketing e sabe da possibilidade de manipulação da fala por edição, por montagem e tudo mais, eu posso dizer claramente pra vocês que não me parecia que ele tava fingindo, que ele tava atuando e que ele tava simplesmente inventando uma história. Isso foi mais difícil. Foi mais difícil, cara, impressionante. Então eu queria muito que vocês assistissem a esse documentário, tá? Se vocês não conseguirem assistir gratuitamente, é um documentário que por si só vale a pena a assinatura do streaming da Brasil Paralelo. Eu acho que a gente tem que ter respostas. Então a gente ficou acreditando tantos anos em uma história e agora está vindo à tona que talvez essa história não tenha acontecido exatamente dessa forma. É sobre uma história que originou uma lei que nos impacta todos os dias, que funciona para algumas coisas e não funciona para tantas outras. E a gente quer uma resposta. Eu, como cidadã brasileira, eu quero uma resposta. O que aconteceu de verdade? Quais foram as fraudes nesse processo? Qual foi o encaminhamento desse processo? Por que esse outro lado nunca foi mostrado? Por que só um lado era interessante? A quem interessa que a história tivesse acabado assim? Porque a gente tá falando de um pai que perdeu 40 anos da vida das suas filhas. E que parece estar completamente destroçado. A vida dele simplesmente acabou. O novelo que a Brasil Paralelo coloca é de que eles passaram por um
para um assalto em casa. A Maria da Penha tomou um tiro e ficou paraplégica. E aí, inclusive, tem várias evidências de que o marido fez absolutamente tudo para reformar a casa em um curto período de tempo para que ela tivesse uma nova vida e conseguisse ter uma boa qualidade de vida na casa deles. De que ele era um marido muito amável, muito responsável, muito respeitado, muito carinhoso, muito atencioso. E, de novo, não tô ignorando, porque muitos abusadores fazem isso, é um mar de rosas lá na frente de todo mundo, e em casa só as mulheres sabem o que passam. Não tô tomando partido de ninguém, sabe? Logo, quando ela voltou pra casa, ela descobriu que ele tinha uma amante. Isso foi um erro gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Então eu queria que vocês assistissem para que vocês tirassem as suas próprias conclusões. Lá vocês vão ter acesso às provas, lá vocês vão ter acesso ao processo de 1.700 páginas, lá vocês vão ter acesso a todas as incongruências na fala de um e as congruências na fala do outro. E a mensagem que eu queria passar nesse vídeo de análise para vocês é que eu, como alguém que trabalhou 10 anos com marketing e publicidade, e o meu marido, que trabalhou com 30 anos no jornalismo, a gente sabe o que pode ser feito. O poder da comunicação é a voz do público. Então, o quarto poder, a mídia, a grande mídia, pode manipular a visão do povo e se transformar na voz do povo. A mídia pode, sim, fazer o que quer. Claramente, nós tivemos acesso durante muitos anos a uma versão da história. E eu queria muito que esse caso fosse não só reaberto, mas assim, que fosse dito ao público o que realmente aconteceu. Eu saí desse documentário, da investigação paralela, completamente consternada, em lágrimas, vendo a mensagem final do Marco Antônio pedindo para que a Maria da Penha repensasse e um recado para as filhas completamente emocionante de um pai ferido, machucado e que nunca conseguiu entender porque foi tão punido por o único erro que ele cometeu, que foi trair a sua esposa. Então é isso. Será que a gente tá falando de um caso de vingança pós-traição ou realmente a gente tá falando de um caso de violência doméstica? E aí? Quais serão os próximos capítulos dessa história? Deixem aqui nos comentários qual a opinião de vocês, o que vocês acharam do Investigação Paralela e quais as outras análises de vídeos que vocês querem ter aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Each other down, 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 down.